Começando mais um episódio do Diálogo CPP, que é o podcast do Centro do Professorado Paulista. Eu sou Simone Tortato, já estou aqui com o Thiago Luz. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, hoje com um assunto que está em voga e é importantíssimo para todos os professores e outras profissões também, né? Com certeza, um assunto que é legal ter bastante informação, né? Disseminar informação, que é a síndrome de burnout. E quem está hoje aqui com a gente para falar sobre isso para vocês é a psicóloga aqui do CPP, a Elizabeth Cans. Tudo bem? Tudo ótimo. Uma satisfação estar aqui presente nesse podcast e falando de algo tão importante, tão necessário, principalmente para a classe dos professores, que a gente tanto luta por eles. Com certeza. É um assunto que está muito em voga, né? Porque eu acho que está aparecendo cada vez mais casos, né? Então, eu queria, por favor, que você começasse esse bate-papo explicando o que é a síndrome de burnout. Ela está sempre relacionada ao trabalho? Como é que funciona? Então, o burnout nada mais é do que uma exaustão emocional diretamente relacionada às questões do trabalho. Ou seja, ela ocorre por conta do ambiente onde o profissional se encontra. E no caso do professor, dentro da escola, né? Nada mais é do que um estresse muito grande, um estresse crônico que foi surgindo, né? Começou de algo pequeno e acabou se tornando grande, praticamente insuportável, porque quando você identifica a síndrome, é porque ela já está no estado avançado. Tá. E muitas vezes o profissional que está sofrendo, ele não procura ajuda, porque às vezes ele não consegue nem identificar que ele está tendo um burnout, né? Porque o burnout ele ocorre como o próprio nome diz, é uma síndrome. Então, assim, são vários sintomas que ocorrem. Tanto sintomas físicos, quanto sintomas emocionais. Tá, e quais seriam os mais comuns, assim, se o professor que está assistindo a gente está sentindo alguma coisa, ele não consegue identificar? Quais seriam os sintomas mais comuns da síndrome? Então, os mais comuns seriam dor de cabeça, dores no corpo, exaustão, cansaço, aquela falta de vontade de sair da cama. Puxa, vou ter que ir para a escola hoje, não estou aguentando. Então, são sintomas da ansiedade. Tá. São sintomas da depressão e também todos esses sintomas somatizam para questões do corpo. Às vezes, alergias na pele, Dores no corpo, psoríase. Então, assim, são vários sintomas. Então, por isso que, assim, é uma síndrome que é muito séria. Sim. Que precisa ser olhada com cuidado e ser tratada e que os professores consigam identificar, ou profissionais, né, de várias áreas. Inclusive, a gente pode até falar sobre esse assunto, né, que são vários profissionais acometidos. Todos nós somos suscetíveis a ter um burnout. Sim. Né? Mas existem profissões que, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles classificam que essas profissões são mais vulneráveis a ter o burnout. Como, por exemplo, os professores, médicos, enfermeiros, policiais, que são pessoas que lidam diretamente com o público. Tá. Tem uma suscetibilidade maior de ser acometido por essa síndrome. E aí, então, a pessoa que está assistindo a gente, ela percebe que ela tem esses sintomas. O que ela faz? Como que é feito esse diagnóstico? Porque, assim, você me corrige se eu estiver enganada. Claro. Mas como são sintomas que são comuns a outros tipos de questões e síndromes, de patologias psicológicas, geralmente essas questões, então, elas estão sempre intimamente ligadas ao momento do trabalho, ou quando ela sabe que ela tem que sair de casa e ir para o trabalho, aquilo já começa a dar como se fosse um pânico, vamos dizer assim, de ir para o ambiente de trabalho. É mais ou menos isso. Eu posso até citar alguns exemplos, assim, para você ter ideia. Eu tenho pacientes que eles trabalhavam num andar alto, por exemplo, né? Tinha que dar aula num andar alto. Ele não conseguia pegar o elevador.
Porque ele começava a ter taquicardia, faltava a respiração, começava a ter, né, a suor intenso, o coração parecia que ia sair pela boca, todos os sintomas clássicos de um pânico. Tá. Né? Aí o que ele fazia? Ele subia 20 andares de escada para não passar pelo elevador. Só que até então ele não tinha percebido que ele estava com síndrome do pânico e muito menos com burnout. Tá. Então, foi através do processo terapêutico que levou ele à terapia, foi justamente por conta do pânico. Só que por trás de tudo isso, a gente descobriu todas as outras questões. Assédio moral dentro do ambiente, dificuldade em alguns trabalhos, porque ele já não acreditava mais que ele era capaz. Porque então, o burnout acontece isso, né? Você acaba se despersonalizando, Tá. né? E também não se acha mais capaz de realizar aquele serviço. Você começa a desacreditar da sua capacidade como professor, Entendi. né? Não vou ser capaz de tomar conta dessa turma, a minha matéria ninguém entende. Então, ele começa a ter essa dificuldade toda. Então, assim, é uma questão bem interessante, assim, mas precisa ser avaliada. Tá. E aí, então, essa avaliação que vai trazer o diagnóstico, como que é feito o diagnóstico em si do burnout? Sim. Essa avaliação tem que ser feita por profissional da área da saúde, por médico ou psicoterapeutas. Tá. Né? Pode ser psiquiatra, pode ser um médico e psicólogo, né? Que tem né? Todos os psicólogos conseguem fazer a avaliação, temos ferramentas para isso. Né? Então, é feita uma avaliação minuciosa e assim dado o diagnóstico para o paciente. É importante, né, ter esse diagnóstico, porque é muito comum que as pessoas se automediquem. Eu tomei tal coisa É verdade. No meu caso resolveu, mas cada ser tem a sua individualidade ali, né? Exatamente. E para cada indivíduo, o burnout se apresenta de uma maneira diferente. Às vezes, um tem todas as questões somáticas no corpo, mas o outro tem todas as questões emocionais. Tá. Né? Ou um tem tudo, tem o kit completo, e o outro já não tem todos, mas mesmo assim ele tem o burnout. E aí, então, como que é feito esse tratamento, assim, geralmente, eu sei que é muito individualizado, como o Thiago falou, mas, no geral, assim, quais são os tratamentos mais comuns, mais utilizados, né? O mais indicado, né, o indicado é que tem um tratamento, acompanhamento médico, Tá. Né, geralmente com psiquiatra, porque muitas vezes, quando a pessoa tem uma depressão e uma ansiedade muito grande, só a psicoterapia não abarca. Então, precisa tomar uma medicação para ajudar até estabilizar as questões das conexões neurais, né? As questões dos hormônios, né? Por exemplo, da serotonina ou da adrenalina, que esse cliente, no caso, está com muita adrenalina. Se eu tenho uma ansiedade muito grande, eu estou com muita adrenalina no meu corpo. Então, esse remédio vai fazer o quê? Vai ajudar na recaptação da adrenalina para poder ajudar a equilibrar. E concomitantemente a isso, a gente precisa fazer as sessões de terapia para que a pessoa entenda, né, que não é ela o problema em si, né? Que tem todo um ambiente de trabalho e vamos trabalhar como que ela pode mudar isso, né? E também outras questões também que ela pode fazer. Porque a vida não vai ser só o trabalho. Existem outras áreas da nossa vida também que precisam ser olhadas com carinho. E justamente a pessoa que geralmente sofre burnout é porque ela se dedica muito ao trabalho. E às vezes acaba sofrendo um assédio moral ou uma briga no trabalho, que não é só isso, né? É muito mais. Sim. Ou você quer trabalhar e não tem material para você trabalhar. Então, assim, são várias questões que acabam culminando com o ápice do burnout, né? É importante que a pessoa se perceba, né? Para ela entender, começar a perceber quando algo não está indo muito bem, quais são esses gatilhos que ativam determinadas situações, né? Sim, e tenho clientes que eles, assim, conseguiram, né, se estabilizar, voltaram ao trabalho,
E quando eles percebem o gatilho, eles já, Já consegue né? agir antes Já que se consegue instale. Isso é legal. mudar o comportamento diante daquele fator aversivo que está ocorrendo ali. Bacana. E é muito curioso a gente pensar que exista uma síndrome que esteja relacionado ao nosso trabalho, ao nosso ofício, porque no geral, né, não pode dizer que todo mundo é assim, mas no geral, as pessoas elas se identificam através do seu ofício, né, como se fosse uma parte do seu, da sua individualidade, do seu ser, assim. Então deve ser uma coisa muito complicada, principalmente essa questão de você começar a não se sentir mais apto para realizar aquilo, não se sentir funcional e acaba, acho que, dando até uma questão de confusão, assim, de quem sou eu, né? Porque a gente se confunde muito com o nosso ofício, né? Sim, eu tenho clientes, né, que chegam e falam assim, Beth, eu vou desistir, eu vou largar tudo, porque eu não estou dando conta, eu não vou dar conta, porque aconteceu X situação na sala de aula, estou sendo cobrada assim, assim, assado. Então, assim, são muitas variáveis, assim, que a pessoa já começa a não acreditar mais na capacidade. E aí você tem que trabalhar com tudo que ela já fez. Olha, há quanto tempo você já está dando aula? Então, assim, eu tenho que trazê-la a essa reflexão, né? E para ela entender o contexto todo, né? Então, isso tudo aqui que está ocorrendo é passageiro, né? Essa situação é assim. Então, assim, porque às vezes até comportamentos você precisa ajudar a inserir novos comportamentos para lidar com situações novas que ela não está acostumada, né? E que muitos professores estão tendo uma dificuldade, assim, por conta dessas novas tecnologias que são colocadas. Então, assim, eu tenho uma demanda muito grande quanto a isso, né? Eu não vou dar conta, porque ao mesmo tempo eu tenho que dar o meu conteúdo, mas também eu estou sendo cobrada se o índice está subindo, se está descendo. Então, assim, gera um estresse muito grande. Uma ansiedade gigantesca, né? Bom, a doutora já colocou aqui, né, que tem algumas profissões onde a síndrome aparece, mas e professor, né? Professor. Tá dentro disso. Tiago, nessa realidade que você é professor, queria saber de você, assim, se você tem alguma experiência sua ou algum colega, alguma coisa marcante que você possa trazer aqui para nossa discussão. Então, nesse tempo todo de rede social, de YouTube, né, que comecei a trabalhar, é muito comum receber mensagens de professores e às vezes eu dá aquela vontade de chorar junto. Nossa, pegar no colo. Porque assim, é desesperador muitas vezes. A forma como a pessoa chega chorando mesmo, chega aquele áudio enorme, a pessoa desabafando ali. E aquele sentimento de impotência, justamente nessa perspectiva, eu tenho meta disso, eu tenho meta daquilo, tô sendo cobrado, vão encerrar meu contrato, querem me mandar embora e eu não tô dando conta. Porque assim, a tecnologia ela ajuda muito, mas a forma como tem sido utilizada, ela tem mais prejudicado. Tanto os professores, até eu tenho notado até estudantes se sentindo pressionados porque tem que realizar X tarefas, tem que fazer tais atividades e não conseguem. E os professores eu tenho percebido, assim, às vezes eu fico me autoavaliando para saber, olha, alguma coisa não tá muito boa aqui nesse lado aqui, então tentar mudar, porque é fundamental ter um profissional para acompanhar mesmo, porque ainda mais nos dias atuais tá muito difícil. Nunca foi fácil, né? Mas agora tá... Nunca foi fácil. Eu concordo com você em relação à tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, né? A tecnologia nos permite, né, falar com as pessoas que estão lá do outro lado e levar a informação, mas talvez de uma forma mais gradual, né? Com treinamentos, com tempo para essa adaptação, com autonomia do professor dentro da sala de aula. Eu acho que isso também pega muito para o professor, essa questão da autonomia que ele está perdendo. E isso acaba invalidando muito ele, né? Sim. E, assim, nesses casos, por exemplo, tem alguma dica de como que o profissional, no caso o professor, pode se perceber ao ponto de entender que tem alguma coisa ali que não está caminhando bem, que ele pode
vir a sofrer, pode ser um princípio, né, de burnout. Qual conselho, assim, Você tem alguma prevenção, alguma coisa assim? poderia fazer para Legal. prevenir que isso ocorra com ele, né? Eu acredito que assim, principalmente manter atividades saudáveis fora do ambiente escolar, para que a vida dele não seja só escola. Importante. Então, assim, praticar uma atividade física, fazer uma caminhada, fazer passeios com a família, ter uma alimentação saudável, e porque dentro do contexto da escola tem as regras que eles precisam seguir. E ele sozinho lutando contra isso é muito difícil, porque ele só vai ter mais aborrecimento ainda, né? Então, assim, existe, né, pessoas, representatividade, CPP, né, que eles podem recorrer e falar, olha, está acontecendo isso, está demais, que daí entra no coletivo para ajudar, né, nessa situação. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Com certeza. E ali e também conversar com o diretor, com a coordenação, falar, olha, será que dá para maneirar? E essa coordenação e essa direção, elas também estão sofrendo. Porque eles têm uma outra demanda, uma outra carga, né? Sim. Uma outra cobrança. E assim, não é tudo que vai ser burnout, né? Acho que é bom ficar claro, né? Depende muito da capacidade emocional de como as pessoas lidam com as situações. Né? Tem situações estressantes, tem depressão situacional, né? E tem a depressão crônica, né? O estresse crônico gerado por todas essas situações, que aí sim se torna um burnout, que a pessoa se torna praticamente incapacitada a dar aula. Eu incluiria até nessa questão os grupos de WhatsApp, né? Nós tivemos um episódio que nós falamos Verdade. sobre o bullying com a doutora Ana Paula. E é muito comum que os professores façam parte de grupos de WhatsApp da própria unidade escolar, em que os recados chegam a todo momento e você tem que fazer isso. E aquele professor está fora do horário de trabalho dele, mas acaba tendo uma demanda de trabalho no momento em que ele deveria estar cuidando de si, né? Exatamente, exatamente. Então, isso cabe aqui, ó, a coordenação, observar isso também, né? O que eu estou fazendo com o meu professor, que eu preciso ter esse cuidado com ele, né? Para que eu tenha bons profissionais dentro da escola. Porque senão ocorre que vai ter licença. Não por burnout, mas vai ter licença por depressão, vai ter licença porque está com dor de cabeça, enxaqueca, né? Porque a gente acaba somatizando. Sim. Às vezes, né? Quebrou o pé. Nossa, não tem nada a ver. Mas quebrou o pé. Entendeu? Não conseguiu chegar à escola. Já é um sinal. Essa questão da licença médica, quem está diagnosticado com a síndrome de burnout tem direito à licença médica? Não. Sim, a licença médica, né? No caso, o paciente tem direito, né? O médico que dá a licença médica. Desde 2022, veja só, o burnout é identificado desde 1970. E a partir de 2022 que a OMS classificou como doença. Que ganhou um CID, é isso? Que ganhou um CID. Tá. Então... Quanto tempo, né, de gap aí? Quanto sofrimento, Quanto né? sofrimento, Quanta gente sofreu. Exatamente. E aí, eu não sei se tem a ver com isso ou não, até queria que você colocasse um pouco essa questão. Se ainda existe uma visão de que é frescura, não, a pessoa tá com preguiça, a pessoa tá com corpo mole e tal. Existe muito isso ainda? Esse preconceito, um preconceito? Existe por quê? Né? Toda doença psicológica, geralmente, tem aquela coisa assim, um cardíaco. A pessoa teve infarto, ela foi para o hospital, nossa, ela teve infarto. A pessoa foi para o hospital com uma síndrome do pânico. É frescura, síndrome do pânico. Então, assim, tem sim esse preconceito. Já no geral, já no geral, psicológica, sim, é verdade. Sim. Então, assim, tem, mas que a gente vai lutando, a gente vai fazendo, né, informando,
trabalhando todas essas questões. E às vezes a pessoa está com burnout e consegue ainda trabalhar, alinhando ali o tratamento. Por isso que é importante identificar antes que ele se torne incapacitante no sentido do trabalho. Porque a síndrome em si, ela pode chegar a ser incapacitante, a síndrome do Sim, burnout. porque você não tem mais energia, você não tem força. Porque o que significa? Exaustão. Né? Exaustão emocional. Tá. Você não tem força, você não sai da cama. É o que tá além das forças do ser humano, né? E muitas vezes não é o profissional que chega sozinho. Ele é geralmente assim, o marido que fala assim, olha, doutora, a minha esposa não tá bem, ela está muito mal, ela não tá saindo da cama. Né? Aí a gente vai analisar todo o contexto. Vida pessoal, vida familiar, vida profissional, né? A gente vai fazer toda aquela anamnese, todo o trabalho que tem que ser feito, né? Porque o diagnóstico de burnout não é assim, né? Assim, vamos tirar da cartola. Não. Tem todo um protocolo, né? Que os profissionais da saúde fazem. E assim, você acredita que pelo fato de ser uma síndrome intimamente ligada a questões de trabalho, as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade de assumir que estão com problemas e aí demoram um pouco mais para buscar ajuda? Assim, eu sei que existe, como a gente falou, né? Existe essa questão de um certo preconceito já com questões psicológicas num geral. Mas eu digo assim, além disso, por ser vinculado especificamente ao trabalho, da pessoa ficar com vergonha de admitir e que talvez ela esteja colocando para os outros que essa incapacidade que ela está sentindo talvez seja verdadeira, entre aspas, porque talvez eu estou falando da linha de raciocínio que a pessoa pode ter. Você acha que tem a ver isso, que a pessoa pode demorar um pouco mais para buscar e deixar o negócio meio que ladeira abaixo, porque fica com essa vergonha de que vai além? Sim, com certeza sim. Porque muitas vezes ela não quer mostrar essa vulnerabilidade. E também o medo, né? Vamos supor assim, um professor categoria O, por exemplo. Como que ele vai estar, né? Estar com burnout e o medo de voltar e não ter mais, né, o cargo, no caso. Ou qualquer outro, né, outra profissão, né? Não vamos generalizar aqui. Você é afastado, né? Às vezes por 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto o médico achar que for necessário. E toda a insegurança que, na verdade, todo trabalhador tem quando é afastado. Sim. Né? Mas quando é uma questão de saúde mental... Parece que piora, né? Piora. E essa situação, por exemplo, dos professores categoria O, que tem algumas legislações que impedem que ele se afaste durante um período maior, né? 45 dias é o limite hoje por ano. Isso tem, eu não sei se já chegou a ocorrer com os seus pacientes, mas isso tem intensificado a questão do burnout. Como que é o tratamento dessa pessoa? Porque ela está sofrendo de algo que está corroendo ela ali. E, ao mesmo tempo, ela se vê obrigada a trabalhar para não perder o cargo. Isso, a possibilidade dela se recuperar, ela diminui com essa pressão toda? Como que é essa relação desses professores? Porque eu sinto mesmo, de verdade, essa dor do pessoal. Principalmente categoria O, os efetivos estáveis também estão sofrendo. Mas categoria O ainda tem essa questão da ameaça de romper o contrato, de ficar desempregado. Enfim, como que o pessoal enxerga essa problemática? Eu tenho um caso assim, inclusive, né? É um fator potencializante, né? Porque eu tenho que fazer o meu trabalho dentro do consultório, né? Que é trabalhar todas essas questões. E ainda assim a pessoa tem que ir. Ela vai. Aí ela vem com as demandas do que ocorreu. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Que se ela estivesse afastada, ela não teria entrado em contato com mais situações aversivas ainda, né? Então, assim, é um trabalho quase hercúleo. Tá. Né? Que demanda muito, assim, tanto dele quanto do profissional. Porque você está trabalhando e está mandando, né, o seu cliente de volta
pro local do Pro castigo. foco do problema ali, né? Entendeu? Então, assim, é bem difícil. E você fazer isso com o coração na mão. Não que seja eu que faça, né? Óbvio, né? Mas a gente está vendo a necessidade, né? Sim. Eu tenho uma dúvida. Existe algum dado que fale sobre isso? Se a síndrome, ela acaba atingindo mais homens ou mulheres, ou não tem essa distinção? Olha, eu não tenho esse dado agora, mas eu posso pesquisar e posso mandar para você. Tá. Eu fiquei pensando na questão da pessoa ficar se sentindo incapaz de realizar aquilo. E eu tenho a impressão de que, assim, homens também, mas mulheres acabam sofrendo talvez um pouco mais, acho que pela... O que eu posso falar é sobre os que eu atendo. A proporção dos que eu atendo, sim, são mais mulheres. Eu não tô nem falando da síndrome em si, eu tô falando dessa coisa de facilmente cair no lugar onde você não se sente capaz de realizar um trabalho. Sim. Acho que pela própria estrutura da sociedade, como funciona, a mulher tem que ficar provando sempre que ela é uma boa profissional. Eu tô só Sim, não, a mulher aqui. tem que ficar provando o tempo O todo. tempo Né? todo. O tempo todo nós temos que nos provar. Eu penso, talvez a mulher tenha mais facilidade em cair nesse questionamento, assim. Tô viajando aqui, não temos esses dados, mas é só um bate-papo aqui que me ocorreu. E aí, eu queria, então, que você falasse um pouco, assim, como a gente vê que é um problema complicado, que envolve muitas questões, né? E eu queria que você falasse um pouco, então, do trabalho do CPP em relação a isso. Você atende, né, no CPP, na subsede norte, aqui da capital. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse atendimento no CPP. Eu vejo, assim, que o CPP está fazendo um trabalho muito lindo em relação à questão da saúde emocional dos professores. Sim. Porque tem psicólogos, né? Tem psicólogo na sede, tem psicólogos em outras subsedes e também eu atuo na Zona Norte de São Paulo, na subsede da Zona Norte. Então, assim, fico muito orgulhosa de fazer parte desse grupo e de saber que os professores podem ser assistidos e ser acolhidos com muito amor e carinho. Porque é tão importante, porque eles já estão tão massacrados lá fora, né? Então, assim, quando eles chegam tão vulneráveis, né? Você dá aquele abraço e fala, não, senta, aqui é teu espaço, aqui é teu lugar, aqui você pode falar, aqui é teu lugar de fala. Um espaço de acolhimento. Você não vai ter ninguém te punindo aqui, muito pelo contrário. Então, assim, eu estou muito orgulhosa de fazer parte da equipe e muito emocionada e muito feliz com o CPP. Essa é uma das preocupações, né, do CPP com o bem-estar mental, inclusive, do professor. E é muito legal esse trabalho mesmo. Mais um dos serviços que o CPP oferece, né? Acho que para quem não conhecia, para quem está conhecendo o CPP, tá tendo a oportunidade, inclusive aqui com o Diálogo CPP, de ter acesso a muitos serviços que o CPP disponibiliza, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Fica muito preso naquela questão de vamos pra luta e tal, que é muito importante. Sim, claro. Vamos brigar juridicamente, mas e as outras questões, né? E o lazer do professor, e a saúde mental dos professores, e a questão do atendimento médico, que também tem no CPP. Sim, a farmácia. É um conjunto de ações que o CPP faz que visa melhores condições para os professores, né? E para os familiares geral, né? também. Né? Conforto para a vida. Exato. E acho que nos dias atuais, essa questão do apoio psicológico, bem-estar do professor, cada dia mais prioridade. Nossa, é extremamente importante. Por isso que eu acho que esses debates aqui, essas conversas que a gente traz aqui, né? Trouxe a doutora aqui, Elizabeth, é muito interessante. Eu queria que você falasse diretamente com os professores, agora que estão nos assistindo, que você colocasse alguma dica, suas considerações finais, como é que você pode dirigi-los, assim, né, para uma busca do bem-estar, assim. Então, professores queridos, amados, né? Eu sugiro a vocês que quando vocês perceberem que vocês não estão se sentindo confortáveis, que vocês procurem ajuda. Procurem ajuda profissional para que vocês consigam ter qualidade de vida. Porque qualidade de vida é muito importante. E percebam, não é só o trabalho. A nossa vida não é só o trabalho. É sim o trabalho, mas também é o lazer,
é a vida com a família. Então, assim, são muitas coisas. O trabalho é importante, o trabalho ok, mas também existem outras coisas que são importantes para a nossa vida. E, por favor, procurem ajudas. Não se automediquem, por favor. Isso é importante. Né? Isso é importantíssimo. Ah, fulano tomou isso daqui para isso. Não. O tratamento é sempre individualizado. Ok? Combinados? Então, muito obrigada. Obrigada a você. Foi um papo extremamente bacana, né? Muito Trouxe proveitoso. bastante informação que acho que... Sim. E, professor, assim, é para você saber que você não está sozinho. Realmente, se você precisar de qualquer coisa, você pode contar com o CPP, com os psicólogos do CPP. A doutora Beth, ela atende lá na Subsede Norte. Você pode bater um papo com ela ou com algum colega dela, né? Tá todo mundo aqui para receber você e para entender, né, as suas demandas. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Doutora, eu agradeço demais a sua presença aqui, a sua participação. Acho que foi muito bom, né, Thiago? Foi muito bom. Sim. Ainda mais agora, período de férias, que tá, né? Verdade. Cuide-se, desliga um pouquinho da escola, né? Sim. Desliga do trabalho. Vai desopilar, vai... Curte um pouquinho. Curte né? um pouco a vida. Aproveitar as colônias, né? Isso, aproveita Exato. colônias do CPV, é isso aí. Gente, muito obrigada também pela audiência de vocês. Eu convido a todos a curtirem as redes sociais do CPP, compartilha esse papo aqui e nos vemos no próximo Diálogo CPP.